Quando eu tinha, acho que talvez uns 10 anos de idade, 9 anos de idade, eu me lembro de fazer um desenho do Moinho Paranaense na janela do meu quarto, que ficava ali na Engenheiros Rebouças, e eu vi o Moinho Paranaense. E o primeiro desenho que eu fiz no edifício, nem sabia o que eu ia ser na vida ainda. Eu acho que tem um pouquinho dessa questão até genética, né? Tem um sangue italiano nas veias, né, que talvez cultua o belo, que já traz lá da essência, sabe, uma busca pelo diferente, pela curiosidade, por experimentar espaços e coisas diferentes. Meu pai tinha interesse que eu fizesse até engenharia civil, porque a empresa da minha família era uma empresa construtora, e ele achava que a engenharia civil seria uma boa profissão para a empresa, né? Mas eu tinha uma forte vontade de fazer arquitetura, sempre tinha certeza do que eu queria, né? Gostava de desenhar, apreciava a arquitetura de uma maneira geral, os edifícios, residências bonitas, sei lá, coisas que alguns percebem, outros não, passam batido. Então eu digo com certeza de que a arquitetura ela está nas minhas veias, se não na própria concepção da genética, mas passando até pela minha história como pessoa que nasceu dentro de uma casa diferenciada com estilo modernista, vamos dizer assim. O interessante é que a BSA ela não nasceu, ela foi nascendo, né? Ela começou nos bancos de escola da Universidade de Arquitetura, da PUC na época, né? E quando o Manuel e eu, estagiávamos na empresa construtora da família deles. E daquilo foi um passo para a gente começar a imaginar possibilidades para os edifícios da empresa e logo quando nós terminamos o curso, nós passamos a fazer os projetos dos edifícios da empresa. Então, eu acho que ali começou, vamos dizer assim, uma afinidade grande com o Flávio no sentido de poder estabelecer uma parceria, de fazermos juntos um escritório, estabelecermos um escritório de arquitetura, porque acho que de base nós tínhamos, acho que a mesma, vamos dizer assim, característica em termos de empenho, de dedicação, de disciplina, enfim. 1980, a cidade era completamente diferente, tinha um plano diretor que incentivava o crescimento nas vias estruturais e com isso surgiram as oportunidades de edifícios com diversos desafios, né? Não só na zona central, como era de praxe nos anos para trás, vamos dizer assim, mas surgem novas oportunidades. E relativamente poucos arquitetos, né, trabalhando nesse segmento. E nós, tendo nascido dentro de uma construtora, né, para a arquitetura, talvez a gente tenha tido alguma vantagem nisso e entender um pouquinho melhor o processo de criação, as necessidades, de como gerar informações para uma obra, essa coisa toda, né? Tem muita coisa que é importante. Uma delas não é só você ter, vamos dizer assim, talento para a arquitetura, que isso eu acho que realmente ajuda muito, mas eu acho que a dedicação, vamos dizer assim, o empenho constante, não ter preguiça, né? A gente sempre fala que a gente está sempre reinventando a roda, a gente sempre quer fazer cada vez algo melhor, a gente não se contenta com pelo menos o que nós achamos que seria simples e vamos dizer assim, normal, a gente sempre quer inventar alguma coisa que seja bacana, que perdure, né? Porque também isso é muito importante, não adianta você criar e depois aquilo ao longo do tempo passa não digo nem de moda, mas aquilo fica uma coisa antiga e você acaba não contribuindo, vamos dizer assim, com a arquitetura da cidade. A gente sempre procurou fazer algo que tivesse essa, vamos dizer assim, possibilidade de fazer com que a cidade de Curitiba, principalmente onde a gente mais atua, ficasse cada vez mais bonita. O processo de verticalização de Curitiba, ele trouxe, como eu disse, novos desafios. São diferentes setores da cidade que começaram a se abrir para projetos e entra aí talvez um pouco dessa preocupação nossa como arquitetos e voltados para fazer a coisa o melhor possível,
de criar edifícios que conversassem com esse urbanismo da cidade, que interagissem com a cidade, que pudessem agregar, revitalizar determinados espaços que estavam, de uma certa forma, parados no tempo, alguns até decadentes, e trazer um ganho não só para o empreendimento, olhando para dentro da construtora, do empreendedor, mas para a cidade, tratando com o maior respeito possível a cidade como um todo, né? Essa reflexão sobre as principais obras é alguma coisa bem interessante de se fazer. Tem algumas obras algumas residências, por exemplo, que trouxeram muita satisfação pelo fato do cliente ter ficado muito satisfeito também, né? Isso é algo muito importante, isso gera amigos, né? Você acaba fazendo amizade, você fica muito satisfeito com o trabalho realizado e que atingiu o seu objetivo principal. A residência você percebe muito isso. Evolution Tower, onde existe hoje o Hotel Pestana, que foi também vamos dizer assim, um empreendimento de grande porte, onde a gente buscou fazer com que o edifício tivesse uma implantação que interagisse com a cidade, um edifício importantíssimo dentro do que a Bajos que Avon fez. Tem uma obra mais recente agora que está sendo feita, que é o Queen Victoria, né, que foi uma história interessante porque a filha do construtor tinha acabado de voltar da Inglaterra, estava em Londres, e quando ela voltou de lá ela gostou muito daquela arquitetura com tijolos, etc., e pediu para a gente desenvolver um projeto que tivesse essa característica. E nós queríamos fazer algo que tivesse as duas coisas, lembrar tanto a arquitetura inglesa, mas que fosse ao mesmo tempo moderna, como acontece muito lá também. A gente sempre procurou fazer algo que tivesse essa, vamos dizer assim, possibilidade de fazer com que a cidade de Curitiba, principalmente onde a gente mais atua, ficasse cada vez mais bonita, né, mais agradável, que as pessoas que habitam ou trabalham nos edifícios, principalmente que nós projetamos, traga para essas pessoas conforto visual, conforto de ambiente, né? Então a gente tem essa preocupação e é assim que a gente se dedica, né? Sempre com uma equipe também, muito importante dizer, uma equipe muito forte, né? E é uma certa obsessão por fazer a coisa bem feita, por juntar todas as peças do quebra-cabeças antes de tentar montar o quebra-cabeça. Entender o que nós estamos fazendo e tratar com o maior respeito, maior responsabilidade o cliente, não se colocando no centro do processo. A nossa forma de pensar é diferente, o cliente está no centro. O que a gente faz, o que o arquiteto faz, normalmente é uma arte, né? É uma arte, inclusive, com mais, vamos dizer assim, com uma característica diferente, porque, ao contrário, por exemplo, de um quadro, de uma escultura, que ela é bonita e agradável de você ver, de você ter, de você apreciar durante o teu dia a dia, ela tem ainda uma função que é justamente abrigar, né, para habitar ou para trabalhar, ou enfim. Então, ela tem que ser bonita e, ao mesmo tempo, ela tem que ser funcional. E ela tem que durar no tempo. Bem, já se fala em 40 mais 40, né? Isso porque nós fomos criando ao longo do tempo processos de desenvolvimento de projeto na forma de checklists e de, vamos dizer assim, procedimentos, né, protocolos de atendimento de solicitações que, vamos dizer, transformam esse trabalho numa plataforma para que pessoas que pensem como a gente possam dar continuidade nesse trabalho. A gente acredita, sim, que existem grandes talentos dentro desse, vamos dizer, desse núcleo de pessoas e que podem levar adiante conosco ou possivelmente mais algum tempo, talvez nossa presença diminuindo, mas que poderão continuar com toda essa visão de integração de espaço público com privado, de respeito às vizinhanças, aos entornos onde as obras são feitas. Então, eu diria que os próximos 40 anos, de alguma forma, também tem, vamos dizer, muita coisa excitante aguardando, né? Não só a BSA, mas a própria cidade, eu acho que vai ver muita coisa interessante surgindo.
Olha, a gente tem ainda, como eu falei para vocês, uma energia muito grande, a gente gosta muito do que a gente faz, a gente quer continuar trabalhando e fazendo parceria com todos esses arquitetos maravilhosos que trabalham conosco. Aqui sempre existe uma troca de ideia, a gente não é impositivo nas ideias, pelo contrário, a gente está sempre aprendendo, está sempre ensinando, e isso é uma sinergia muito positiva numa relação de trabalho, principalmente em escritórios de arquitetura, né? Onde você tem essa possibilidade. Muitas vezes a gente se surpreende com uma ideia muito bacana que vem de um arquiteto, e às vezes uma pessoa até mais nova, recém-formada, mas que tem uma ideia muito legal, né? E isso é o que a gente espera do escritório, que ele continue sempre moderno, sempre atual. A Bajo Schiavon não seria a Bajo Schiavon se não fosse um número enorme de pessoas que conviveu conosco ao longo de todos esses anos e que viabilizaram esses projetos junto conosco. São pessoas que fazem parte dessa história, que certamente deveriam estar aqui em algum momento junto conosco, sendo homenageadas, e é de alguma forma isso que a gente pretende fazer.